seguindo com o Fernando de Lácio. Obrigado por estar aqui, por atender nosso pedido. O Fernando de Lácio vai falar um pouco de democracia. Deixa eu apresentar para vocês o Fernando. Ele é ativista pela implementação da democracia brasileira, advogado pós-graduado em Direito Constitucional, relator de 2 projetos de lei de iniciativa popular, o EPOC, Estatuto Popular contra a Corrupção, e a Voz do Povo, pela liberdade do exercício da soberania popular. Você vai falar aqui de democracia com a gente, mas antes eu quero que você fale também sobre esse PL da anistia, na esteira do que o Folena estava falando com a gente, e de como que você compreende. Você acha também, enfim, você entende que é inconstitucional e que o governo poderia fazer para evitar essa vergonha, vamos dizer assim? Eu acho que, obviamente, é inconstitucional. Isso para qualquer jurista que tenha o mínimo conhecimento da Constituição, do artigo 5º, enfim, isso é absolutamente inconstitucional. Agora, o projeto em si é um absurdo, mas está lá, está caminhando, e eu acho sim que o governo deveria exercer, deve exercer uma pressão sobre a sua base, né? Não só sobre os partidários progressistas, mas também aqueles que integram, aqueles partidos que integram o governo, né? que fazem parte da equipe presidencial. Essas pessoas têm uma obrigação de fidelidade até com a presidência da República. Então, eu acho que sim. Eu acho que deveria exercer uma pressão, sim, para que não passe da Câmara, né, esse projeto. Simples assim. Fernando de Lácio, vamos falar um pouco. A democracia é um conceito, a meu ver, em questão hoje no mundo. Ninguém sabe muito mais bem definir democracia, quais são os princípios basilares. E aí eu peço para você, que é um estudioso do tema, o que é, afinal de contas, democracia na realidade brasileira? Quais são as diferenças possíveis entre democracias no mundo? O Brasil tem alguma coisa singular que te chame a atenção? E depois a gente vai para outros detalhes aqui dessa discussão tão importante. Fernando de Lácio, com você a palavra. Muito bem, Conde. Não, é um tema apaixonante esse, porque existe uma mitificação a respeito do que é democracia, né? Se você sair por aí perguntando para 5 juristas o que é democracia, você vai ter 5 respostas diferentes. Se você sair perguntando para 5 cientistas políticos o que é democracia, você vai ter 5 respostas diferentes. Se você sair perguntando para 5 líderes partidários, 5 respostas diferentes. Se você sair perguntando para 5 jornalistas do 247, você vai ter 5 respostas diferentes. Por quê? Porque a resposta não é nem jurídica, nem do campo das ciências políticas, nem do campo ideológico, nem do campo jornalístico. A resposta a essa pergunta, o que é democracia, é uma resposta matemática. Democracia, essencialmente, é um sistema de decisão baseado na vontade de uma determinada maioria. É um sistema de decisão baseado na... Estamos em 5 pessoas. Vamos escolher que pizza que vamos comer. A maioria ganha. Então, foi usado um sistema democrático. Fez-se democracia. Vamos para a praia, a família inteira, a família decide onde vai, que praia vai. Usou-se democracia. Então, você tem que, essencialmente, existe democracia em quase todos, talvez na grande, esmagadora maioria dos sistemas políticos no planeta. Existe democracia na China, existe democracia nos Estados Unidos, existe no Brasil, existe na Inglaterra, existe em todos os países. Por quê? Porque sempre as decisões finais nesses países são pautadas na vontade de uma determinada maioria. O que varia é a maioria que decide, né? No caso, por exemplo, só para citar uma curiosidade, no caso da China e dos Estados Unidos, a gente tem uma democracia, um sistema democrático de escolha do líder maior, né, do presidente, igual. Nos Estados Unidos é um grupo de delegados que vem dos estados que vão escolher o presidente. Na China, a mesma coisa.
Você tem um grupo de delegados que compõem lá o Politburo, que vem das províncias e que vão escolher o presidente. Né? Então, você tem ali uma democracia mais ou menos igual nesses dois lugares. Agora, o que há de comum nessas democracias e o que tem a ver isso com a democracia brasileira? É o seguinte: quando você tem que a maioria que toma as decisões é uma maioria de representantes, né, seja do povo, das províncias, dos estados, dos municípios, ou seja lá de quem for, do poder econômico, etc., do poder imperial, seja lá quem for essa maioria, você tem uma espécie de democracia que é qualificada de democracia representativa. Né? Então, são os representantes que decidem. Agora, como é a democracia brasileira? A democracia constitucional, aquela que foi configurada na Constituição de 88. É uma democracia representativa? Quem deve tomar aqui no Brasil todas as decisões são os representantes eleitos? Não, não. Absolutamente não. E aí que está a dicotomia que existe na nossa democracia. A nossa democracia é especificamente participativa. O que isso significa? Que o povo tem o poder de decidir. O povo detém a soberania popular. Isso está claro logo no primeiro artigo da Constituição. Todo o poder emana do povo. E depois, no mesmo primeiro artigo, o Brasil é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos, primeiro, inciso primeiro, a soberania popular. Deixa eu só fazer já te devolvendo a palavra, só lembrar que eu vi uma entrevista com o Rui Falcão, que é candidato à presidência do PT, e ele estava falando exatamente isso, tão interessante que os dois temas converjam tanto aqui entre vocês dois. E aí eu queria que você precisasse melhor na sua explicação, porque a gente percebe isso, né? O sequestro da soberania popular pelo Congresso. Quer dizer, o Congresso está discutindo a anistia agora, e isso não interessa para a sociedade brasileira. É um tema particular deles. Isso mostra o descasamento, né, da questão da democracia com relação à representatividade popular. Desculpa, Fernando de Lasso, só para fazer Não, mas exatamente, Code. O que ocorre é o seguinte, né? Qual é o poder supremo, segundo a Constituição brasileira, no Brasil? O poder supremo é o poder do povo. Ou seja, o povo aqui não confundir com os habitantes do Brasil. O povo aqui são os eleitores, tá? Aqueles que têm juridicamente a possibilidade de se manifestar nas urnas. Desculpe. Então, isso é o que se chama soberania popular. É a soberania popular. Soberania é o poder supremo, é o poder do soberano. Né? Muito bem. E o Brasil, a Constituição brasileira, a nossa Constituição, estabelece que a soberania popular é o poder supremo e diz como ela pode ser exercida. Está lá no artigo 14, a soberania popular será exercida, abreviando, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Né? Muito bem. Então, nós temos aqui o exemplo clássico, né? Não só o exemplo, mas a definição clássica do que é uma democracia participativa, onde o povo pode decidir e ter a palavra final. O resultado de uma consulta popular, seja de um plebiscito ou de um referendo, é lei e tem que ser escrita e aprovada pelo parlamento. Né? Ocorre o seguinte, por que eu digo que a soberania popular, endossando o que você acabou de dizer, foi sequestrada pelo Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional haveria de regulamentar a forma como o povo pode exercer a soberania popular. Né? Ou seja, regulamentar a realização de plebiscitos e referendos. E o que o Congresso Nacional decidiu em 1998, 10 anos após a promulgação da Constituição? O Congresso simplesmente decidiu que só ele, Congresso, pode convocar plebiscitos ou referendos. Ou seja,
Para você convocar um plebiscito ou um referendo no Brasil, você precisa entrar lá com a proposta, essa proposta precisa passar por todas as comissões da Câmara, depois aprovada no plenário da Câmara, vai para as comissões do Senado, se passar nas comissões do Senado, tiver qualquer modificaçãozinha, mesmo que for aprovado no Senado, volta para a Câmara, etc. Ou seja, são as calendas gregas. É impossível um processo desse. Tanto é impossível que nos 37 anos de Constituição nunca houve sequer um plebiscito, um referendo convocado por iniciativa popular. Então, na prática, o que aconteceu? Com essa lei, a Lei 9.609, né, que regulamentou a realização de plebiscitos e referendos, o Congresso se colocou como um poder acima da soberania popular. Ou seja, um poder que pode calar a vontade popular ou deixar a vontade popular se manifestar através de uma consulta popular. Só que nunca deixou, né? Então, na prática, sequestrou. E qual é o resultado prático desse sequestro? É os superpoderes que hoje o Congresso Nacional tem. É os superpoderes que acaba caindo no presidente da Câmara, que pode pautar. Aliás, sem querer te interromper mais uma vez, e já interrompeu. Aliás, deixa eu manifestar meu afeto pelo Fernando aqui, porque você está parecido com o presidente Lula. A barba está com o mesmo corte, viu, do presidente Lula. Você me lembrou também o Jô Soares, é uma mistura de Jô Soares com Lula aqui nesse Fernando de lá. Desculpa, Fernando, eu não podia perder. Desculpa, não. Praticando bullying aqui. Só elogios aí, só a comparação aí é excelente. Até comparei você com dois grandes. Duas pessoas que eu admiro muitíssimo, né? Por razões diferentes, mas ambos de uma competência fora do normal. De lá, deixa eu só agora fazer uma pergunta para você, assim, pontual, que é o seguinte: e o orçamento secreto, nessa história toda, piora, né? Ele deforma o modelo de republicano que o Brasil, quer dizer, nesse momento, não tem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, é um efeito colateral terrível do que você está falando. Terrível. É o maior absurdo, Conde, é o maior absurdo que existe hoje no Brasil em termos jurídicos, em termos constitucionais. A função constitucional do Congresso são duas: fiscalizar o Executivo e legislar. O Congresso assumiu 25% do orçamento para administrar o orçamento do país como bem entende. Isso não está na Constituição, isso é um absurdo, né? Então, nós temos aqui, no caso do orçamento secreto, um exemplo maravilhoso, né, para dizer por que todo jurista brasileiro, né, por que todo mundo no Brasil deveria defender a liberdade para o exercício da soberania popular, ou seja, a liberdade do povo, independente do Congresso Nacional, poder convocar uma consulta popular. Para poder exercer, de fato, a soberania popular, você tem que ter uma consulta popular, um plebiscito ou um referendo. Agora, se o povo não pode convocar por si, tem que pedir para o Congresso é um poder superior, né? Então, o que nós temos é o seguinte: se tivéssemos um mecanismo em que a sociedade tivesse o poder de convocar uma consulta popular, jamais existiria um orçamento secreto. Mas tem o poder, não tem, Dilácio? Oi? Existe o dispositivo de convocação de plebiscito. Não tem no Brasil? O dispositivo, assim, existe o dispositivo constitucional. Né? A Constituição está escrito lá: a soberania popular será exercida mediante plebiscito e referendo. Mas, para realizar isso, precisa de uma regulamentação de uma lei federal. Né? Então, o Congresso foi lá e votou uma lei regulamentando esse artigo 14, que diz o seguinte: só nós podemos convocar plebiscito ou referendo. Né? Então, o que a gente defende é o seguinte: que reunido um grupo de 2%, né, que é o projeto de lei A Voz do Povo, né,
reunido um grupo de 2% dos eleitores para solicitar uma consulta popular, a mesa diretora do Congresso Nacional tem a obrigação de autorizar a realização da consulta popular e informar a Justiça Eleitoral para realizar, de preferência junto com as próximas eleições, porque aí não tem custo nenhum, é só botar na urna lá mais uma decisão, sim ou não, né? Enfim, é isso que a gente defende, essa liberdade para a sociedade dentro de uma dosimetria que é significativa, ou seja, 2% do eleitorado brasileiro hoje é 3 milhões de pessoas. Se você tiver 3 milhões de pessoas pedindo para realizar uma consulta popular, na forma da lei, etc., essa consulta tem que ser realizada. E o resultado dessa consulta popular tem que ser virar lei. Ainda mais com as tecnologias hoje, que antigamente, para se juntar 3 milhões de assinaturas, era um trabalho realmente difícil, você tinha que circular papéis, tudo mais. Agora você pode fazer assinatura registrada na internet, que facilita Não, ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Mas está em vista, né, fazer isso, né? Cara, eu pessoalmente tenho um processo hoje em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, solicitando que o Tribunal Superior Eleitoral institua um mecanismo digital para assinatura de projetos de lei de iniciativa popular. Por quê? O TSE já tem um mecanismo, Conde, para constituição de partidos políticos que exige os mesmos dados. A pessoa pode se inscrever lá eletronicamente para constituir um partido político, entra no site do TSE, acessa lá a plataforma e ali já utiliza os seus dados, número, título de eleitor, zona, etc. Tal, que estão lá, ele não precisa estar com o documento físico na mão. Ele acessa meu Gov.br lá e pronto, ele já vota. Então, eu tenho uma solicitação em trâmite lá, está em análise, justamente para pedir que o TSE institua o mecanismo digital para um projeto de lei à voz do povo, né? Está em trâmite, eles estão discutindo lá, não sei se vai ter sucesso ou não, mas eu acho que isso seria fundamental. Para quê? Para a realização da democracia brasileira, para a efetivação da democracia brasileira, porque de fato a democracia constitucional, aquela promulgada em 88, ainda não foi implementada. Não foi implementada por quê? Querido Gilácio, deixa eu te perguntar, você acha que essa ausência, digamos assim, das esquerdas nas ruas, como nós já tivemos em outros momentos do país, ela é sintoma dessa crise que você aponta da própria democracia? Porque você coloca no roteiro que você me mandou, nas suas reflexões, no resumo, que manifestações populares são fundamentais também para manter a democracia viva, né? Será que a gente pode acelerar esse processo de recomposição dos setores democráticos nas ruas brasileiras? Não tenho a menor dúvida, Conde. Eu tenho a impressão seguinte, né? Há muitos anos a gente vem vendo os ataques às instituições republicanas, né? Até que chegamos a um ponto que hoje poucas pessoas, assim, eu diria a grande maioria das pessoas, né, não acredita na política, não acredita na polícia, não acredita no poder judiciário, não acredita no executivo. As pessoas acham que é tudo um rolo só, que político é tudo ladrão, né? Porque passamos por um processo de 30 anos de criminalização da política, né? Passamos por um processo de 30 anos de desacreditação do judiciário, né? Então, nós temos, de fato, uma crise institucional. E eu acho que o remédio, por isso as pessoas não... Você não mobiliza as pessoas sem ter uma bandeira, né? Direta já, etc., ou seja lá o que for, né? Uma bandeira que sensibilize as pessoas, que a pessoa veja a necessidade realmente de ir às ruas lutar por aquilo. Qual é a bandeira que nós temos? Não tem nenhuma. Qual é a bandeira que a gente sugere? É o empoderamento do povo. Como é que é o empoderamento do povo? É a liberdade para o exercício da soberania popular. É permitir que o povo tenha um mecanismo
de livremente poder convocar uma consulta popular, e com isso se pode se ajeitar tudo. Né? Você teria, com essa liberdade de exercício, um controle social efetivo, né? Um controle social sobre o Estado, um controle efetivo, um controle social sobre o legislativo, também um controle efetivo, que hoje não tem. O legislativo faz o que quer e vota no que quer, e vai lá Centrão, e vai lá bancada da bala, bancada de mais não sei o quê, e votam o que bem entende. Lá essa corja, né, que hoje ocupa lá a maioria das cadeiras no Congresso, faz o que bem entende, pode até destituir o Lula, se eles quiserem, como destituíram a Dilma. Agora, se tivesse um mecanismo de consulta popular, por exemplo, o Glauber, se fosse cassado, essa cassação do Glauber pelo plenário poderia ser suspensa ou revertida com um referendo popular que negasse esse referendo, entendeu? Então, o Lula, desculpa, Fernando de Lácio, o Lula ele tem uma habilidade política que realmente, né, explica um pouco como é que uma figura de origem popular consegue se manter sem ser expelido do poder, né? Fala um pouco para a gente, Fernando de Lácio, sobre essa frente amplíssima que, nesse momento, governa o Brasil. A gente sabe que não é só o PT, não é só o Lula, ele mesmo falou isso, inclusive logo depois que ganhou as eleições. Como é que você vê essa composição? Você acha que está dentro do possível para que o presidente Lula possa organizar o governo com setores do Centrão, que inclusive assinaram pela aprovação do PL da anistia? Eu acho que a formação dessa frente ampla é uma estratégia política que dá governabilidade ao governo, mas que resolve coisa nenhuma, não resolve nada. Por que não resolve, Conde? Porque há um elemento que está fora do jogo, é um player dos mais importantes e o mais poderoso de todos que está fora do jogo. Que poder é esse? Que player é esse? É o povo. O povo que está na Constituição brasileira como elemento central de poder, ele foi alijado do processo político por essa lei do Congresso Nacional que o afasta das decisões políticas. Então, uma vez afastadas das decisões políticas, interessa o quê? A sociedade ir para a rua em nome de terceiros, não em seu próprio nome, mas em nome de terceiros para defender ideias, muitas vezes abstratas ou manipuladas, etc. É isso que acaba sobrando. Né? Então, não há outra forma de governar se você excluir o povo dessa equação, né? Se não fazer composições políticas como com partidos de direita, de centro-direita, enfim. Né? E esse é o nosso drama, tirar o povo da jogada. Né? E o que a gente quer? Que o povo volte para a jogada, que seja integrado no jogo. Né? Que jogo? No jogo político decisório. O povo, princípio, está lá na Constituição. Pergunta para o Ulisses Guimarães, tá? Pergunta para o nosso ministro da Justiça, Lewandowski, o que ele acha. Todos vão dizer para você, não, o Brasil é democracia participativa. Só que é uma democracia participativa que não foi implementada. Engraçado é que a esquerda também não se mobiliza muito por isso. Né? É isso que eu estranho, Conde. É isso que a gente espera que aconteça. Eu queria um comentário seu agora, a gente já está chegando no final desse bloco, sobre a questão da segurança pública, que se tornou o tema mais importante, no âmbito dessa sua leitura sobre a democracia. Como é que você vê esse fenômeno no Brasil? Nós sabemos que no Brasil hoje, acho que o último dado é 80 facções criminosas, sendo que Comando Vermelho e PCC são os principais e maiores, e já tem a entrada de facções estrangeiras no Brasil, como a venezuelana, acho que Trem de Arana, já está entrando no Brasil. Sobre isso. Conde, olha, eu vou dizer para você, é a solução para vários problemas nacionais, é a consulta popular, a liberdade para convocação de consultas populares. Você tem aqui nessa questão da segurança, existe um consenso
basicamente um consenso entre as pessoas que estudiosos dessa questão da segurança pública, que não existe sentido algum haver uma polícia militar no Brasil, que não existe sentido algum nas polícias civis, militares dos estados estarem desarticuladas entre si, né? Existe um consenso entre os estudiosos, né, que deveria haver uma centralização, uma polícia única, né, e uma centralização da inteligência, da administração dessas polícias, né? Como é que se poderia fazer isso? Votando no Congresso, jamais. O Congresso não vai autorizar isso. Por quê? Porque a polícia militar, as polícias militares, são corporações poderosas dentro dos estados hoje, com grande influência sobre os políticos locais, né? Então, precisaria o povo dizer, não, tem que ter uma unificação das polícias. Pronto, estava resolvido. Quer ver outra questão importante, que abrange essa, inclusive? É a questão da... Oi? Desculpa, querido. Não, é a questão das políticas públicas, né? Por que você tem o fato de que na China, você em 30 anos, os chineses em 30 anos conseguiram esse desenvolvimento fantástico, né? Que partiram da tigela de arroz para uma das mais altas qualidades de vida que tem hoje no planeta. Como é que eles fizeram isso? Determinando políticas públicas de médio e longo prazo. Então, no Brasil, você não tem essa condição de estabelecer uma política pública de médio e longo prazo, que, em poucas palavras, para explicar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é uma política pública de médio e longo prazo? É o seguinte, é pensar assim, onde nós estamos hoje com relação à saúde pública e aonde a gente quer chegar. Quantos anos precisa, quais os recursos que precisa, etc. Onde estamos com a habitação, onde a gente quer chegar, política pública da habitação. A política pública da educação, onde estamos, onde queremos chegar. Porque não há o envolvimento da sociedade, Conde, na elaboração e na aprovação da política pública que foi definida por um governo. Aí sai esse governo, entra outro que é de oposição a esse, muda tudo, muda Minha Casa Minha Vida, muda o Fome Zero, muda não sei o quê, muda o PAC, muda tudo, porque não quer fazer um no outro. Então as coisas não podem andar desse jeito. Agora, se ao contrário você tivesse uma participação popular na discussão e na decisão da política pública a ser implementada pelo país, você teria, com o endosso da sociedade, você teria uma garantia de sustentabilidade ao longo de governos de diferentes matizes ideológicos. Tá aí o Fernando de Lácio, muito obrigado, Fernando de Lácio. A gente recebe aqui o Léo Sobreira para seguir na sequência aqui do nosso giro. Obrigado, meu querido, até a próxima. Vamos continuar debatendo. Obrigado, Conde, pela oportunidade. Vamos tocar. Um abraço, Léo.